Essa semana a gente está fazendo aqui a semana Vencendo o Orgulho. Cada semana a gente tem um tema diferente. A semana passada o mais votado foi falar sobre orgulho e é o que a gente está falando aqui essa semana. A gente já viu aí a diferença de orgulho e humildade, o que é ser uma pessoa humilde, o que é ser uma pessoa orgulhosa, porque muitas pessoas confundem simplicidade com humildade. E ser simples não necessariamente é ser humilde. E a gente tem uma visão muito distorcida, né? Que a pessoa orgulhosa é aquela pessoa, talvez que tem dinheiro, aquela pessoa que tem fama, que tem dinheiro, que é uma pessoa que aparentemente é uma pessoa orgulhosa. Então, às vezes a gente julga pelas aparências e acha que essa pessoa, por ser uma pessoa de bens materiais, é uma pessoa arrogante, orgulhosa. E não necessariamente. Isso foi colocado na nossa mente muito em influência de novelas, de filmes, que o bonzinho, o humilde, era sempre o pobre. O pobre era sempre o humilde, né? Aquela pessoa boa, do bem. E o que tinha dinheiro era sempre a pessoa ruim. Por isso que muita gente tem essa dificuldade até de prosperar financeiramente, porque acredita que se prosperar financeiramente vai perder a humildade. E na verdade não, né? O dinheiro só revela, só potencializa aquilo que já está dentro do coração do homem, né? Bom, então para a gente vencer o nosso orgulho, eu comecei falando que o orgulhoso ele sofre. O orgulhoso sofre muito. Por quê? Porque ele não pede perdão, ele não aceita ajuda, ele quer dar conta de tudo sozinho, ele não tem dependência de Deus, ele tem a dependência de Deus, mas ele não reconhece a dependência que ele tem em Deus. E a pessoa sofre muito, porque você tenta dar conta de tudo, você não pedir ajuda, você achar que você é melhor que os outros, não pedir perdão, carregar mágoa, ressentimento, tudo isso traz sofrimento. Então Jesus nos ensinou a sermos humildes até para a gente ter a vida boa, para a gente ter acesso ao reino dos céus que está em nós, a paz, né? A paz de espírito, a vontade de viver, a calmaria, a paciência, a bondade, tudo isso faz parte da vida boa. Então Jesus nos ensinou através do comportamento humilde dele a sermos humildes. Porque se eu e você somos humildes, a gente vive bem, a gente vive leve. Agora, se eu e você vivemos uma vida orgulhosa, a gente sofre muito. O orgulhoso, ele sofre porque ele vive com raiva, ele vive angustiado, ele vive criando várias coisas na cabeça dele que nem existem, ele fica preso nessas criações da mente dele. Então, Jesus ele nos trouxe, né, o passo a passo para a gente ter uma vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus ele veio nos ensinar a ter uma vida leve, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de paz. Esses dias, domingo eu fiz a imersão e eu perguntei para as pessoas que estavam na imersão o que elas mais queriam na vida. O que elas mais queriam, a maioria queria paz e alegria. Eu quero ter uma vida de paz, eu quero ter paz na vida, eu quero ter alegria, eu quero ter felicidade. Mas isso já está disponível. A gente tem uma tendência a achar que paz e alegria está no futuro. Que quando eu tiver isso, quando eu tiver essa casa, ou quando eu tiver esse trabalho, ou quando eu tiver esse dinheiro, ou quando eu tiver esse marido, ou quando eu tiver essa esposa, aí sim eu vou ter paz e alegria. Só que a paz e a alegria já está em nós. Quando eu reconheço a minha necessidade, a minha dependência de Deus, quando eu coloco Ele no centro da minha vida, eu começo a viver esse estado de espírito. Porque a paz e a alegria são estados do espírito. Então você começa a viver o espírito, de estar em paz, independente da circunstância externa, de estar alegre, de estar bem. São os frutos do Espírito. Então a gente não precisa esperar um futuro para a gente acessar isso. A gente pode viver isso hoje, independente da circunstância que você está, seja ela, né, se você está casado ou solteiro, se você está com dinheiro sobrando ou está com dívida, independente da circunstância externa, não é isso que faz você se sentir em paz. A paz e a alegria vem
quando eu tenho um coração humilde. E humildade é reconhecer a minha dependência em Deus, colocar Ele no centro da minha vida e fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Mas quando eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero fazer o que eu acredito que eu devo fazer. E eu sofro com isso, porque eu quero ter controle, eu quero controlar as pessoas. Eu não peço perdão, eu carrego mágoa, eu carrego raiva. Eu me acho melhor que as outras pessoas, eu humilho as pessoas. E isso traz sofrimento, traz angústia, traz falta de paz. Então, o caminho para que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra é o caminho da humildade. Porque quando você é uma pessoa humilde, você abre mão do controle, você entrega o controle nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Deus, eu não tenho controle de nada, eu vou contra as minhas emoções e os meus sentimentos, porque a minha emoção quer dizer, o meu ego quer dizer assim, não pede perdão, não. Olha o que essa pessoa fez com você. E aí a mente começa a alimentar um monte de coisa, e aí você fica preso naquilo, né? Fala, é verdade. Não vou pedir perdão, não vou perdoar, não vou pedir ajuda. E aí você fica ali sofrendo sozinho, sendo que você poderia estar sendo ajudado se você fosse uma pessoa humilde. O orgulhoso também não gosta de ouvir conselho. Ele acredita que ele está certo e pronto e acabou. Eu falei aqui com vocês que nós fomos educados, criados, ensinados com as coisas do mundo. E quando eu começo a caminhar com Cristo, eu tenho que me despir de tudo isso que eu aprendi, que o mundo me ensinou, e começar a reaprender a viver. É uma vida completamente diferente, então eu tenho que reaprender a viver. E para eu reaprender a viver, eu vou ter que ter um coração humilde, porque eu vou ter que ouvir várias coisas que eu acreditava que estava certa e que na verdade está errada, eu tenho que mudar. E uma pessoa só consegue mudar se ela for humilde. Então, sem humildade, gente, eu falo que a humildade é a porta de acesso a você ser livre. A humildade é a porta de acesso à liberdade. Sem humildade, você não acessa essa liberdade. Sem humildade, você não vive bem. Porque o orgulhoso, estou falando, o orgulhoso sofre. Sofre preso nas suas próprias convicções. Sofre preso naquela mentalidade que ele criou. Ele é inflexível, ele é rígido. E essa pessoa sofre. É muito mais fácil eu falar assim, olha, eu aprendi do jeito errado e eu quero aprender do jeito certo. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para evoluir, para crescer, para me transformar, para que eu viva bem? Porque o orgulhoso acha que ele vai dar o braço a torcer, né? Eu não vou me dar o meu braço a torcer, porque o que vão pensar? Vão pensar que eu sou fraco, vão pensar isso, vão pensar aquilo. Ele quer defender o ego dele, ele não quer dar o braço a torcer. Só que essa rigidez de você ficar ali preso nas suas convicções, que está te causando sofrimento, isso impede você de ser livre, de viver uma vida leve. Então o que Deus nos ensina não é para nos humilhar, no sentido de nos rebaixar. O humilhai-vos é no sentido de reconhecer a autoridade de Deus, o poder de Deus e a dependência de Deus. Então, quando a gente se humilha, não é no sentido de você ser menos que outra pessoa. Quando você sabe muito bem quem você é, quando você se reconhece verdadeiramente como filho amado de Deus, imagem e semelhança de Deus, e sabe verdadeiramente o que significa isso, você sabe que se você chegar para uma pessoa e pedir perdão e reconhecer o seu erro, você não está sendo menos que essa pessoa. Nem mais. Vocês têm o mesmo valor. Agora, quando a pessoa está se definindo não por quem ela é em Deus, mas por quem ela é no mundo, ela vai ficar presa nas próprias convicções dela, e isso traz sofrimento, isso traz aprisionamento. A pessoa não evolui, não tem como a pessoa evoluir no orgulho. Não tem como a pessoa crescer sendo uma pessoa orgulhosa. Então hoje o que eu quero ler aqui com vocês, Provérbios, capítulo 8, versículos 12 e 13. Eu, a sabedoria, habito com a prudência
e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se você quer se tornar uma pessoa sábia, o que é uma pessoa sábia, né? A pessoa sábia, ela já consegue prever, de certa forma, as consequências de algumas decisões. Então, ela toma decisões certas, ela toma decisões baseadas naquilo que é certo e naquilo que vai ser melhor para a vida dela e para a vida dos outros também. Então, ter sabedoria tem uma analogia que diz assim, ó, o inteligente, ele cai no buraco e ele sabe sair do buraco. Esse é o inteligente. O sábio é aquele que nem cai no buraco. Então, ele já vê ali e fala, opa, vou me desviar daqui. O inteligente, ele vai conseguir sair, mas o sábio, ele nem cai. Então, se eu sou uma pessoa que tem sabedoria, eu vou fazer escolhas certas, escolhas inteligentes para a minha vida, escolhas sábias. Então, eu temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas o arrogante, o soberbo, o orgulhoso, ele não tem esse temor do Senhor. Então, ele não é uma pessoa sábia. Porque a gente viu que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não vou ter sabedoria, não tem como eu acessar essa sabedoria. Porque a humildade é a chave que dá acesso à liberdade, também dá acesso à sabedoria. Porque é a sabedoria que vai abrir a porta da liberdade. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu não tenho temor ao Senhor. E se eu sou uma pessoa humilde, eu tenho esse temor. E temor não é ter medo, é eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos. É eu saber que eu preciso da correção dele, que eu preciso da disciplina dele, que eu preciso que ele coloque pessoas no meu caminho para falar onde eu estou errando. E aí, quando isso acontece, né, quando chega alguém para nos repreender, isso gera um desconforto emocional. Gera um desconforto, às vezes uma raiva, uma indignação, um sentimento de injustiça. Ah, mas por que essa pessoa está falando que eu estou errado? Eu não estou errado aqui, não sei o quê. Porque a gente é especialista, nós somos especialistas em arrumar uma historinha para justificar o nosso erro. Todo mundo tem uma historinha para justificar o erro. Aí quando a gente vai ser confrontado no nosso erro, vai ser disciplinado, vai ser corrigido, essa historinha que a gente criou, ela é confrontada. E aí, quando essa historinha é confrontada, isso gera aquele desconforto emocional. Não sei se vocês já foram confrontados muitas vezes. E eu não gosto. Não gosto. Me gera um desconforto, eu fico assim meio irritada. Aquilo parece injustiça comigo, mas eu ouço. Eu reflito naquilo que foi dito e eu começo a mudar o meu comportamento. Mas na hora, gente, ninguém fica assim, ai, uau, que bom, continua me corrigindo, continua falando que eu tô errada, vai, quero ouvir mais. Não vamos colocar florzinha aqui não, gente, ninguém fica nesse sentimento, nossa, que bom, tô errada, conta mais. Não, a gente fica resistente. Porque a gente, desde criança, né, a gente viu o ser chamado a atenção como algo negativo, como algo ruim. Então, emocionalmente, não é bom. Toca nas nossas feridas emocionais. Emocionalmente não é bom. Mas eu entendo que se eu quiser crescer espiritualmente, se eu quiser evoluir, se eu quiser ser livre, se eu quiser me tornar uma pessoa sábia, eu tenho que ouvir repreensão, eu tenho que ouvir que eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que reconhecer os meus erros. Porque se eu tenho temor a Deus, se eu acredito que Deus está comigo, está cuidando de mim, Ele vai colocar pessoas no meu caminho para me orientar. E essa orientação, às vezes, é uma repreensão. É você ouvir, olha, tá errado, muda, conserta.
pede perdão, aceita ajuda, reconhece que você não sabe. Então, só existe crescimento, evolução, se você tiver um coração humilde e ensinável. E aí no versículo 3 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, quando eu quero ser uma pessoa, quero ser não, né? Mas quando eu me sinto indignada da pessoa vir me corrigir, eu vou me sentir mal com isso. Mas eu tenho que aborrecer esse sentimento, aborrecer essa historinha, ir contra essa historinha que a minha mente conta para justificar a minha permanência no erro. Eu tenho que ir contra isso. Aborrecer essa historinha. Falar, ok, eu vou ouvir, eu vou entender e eu vou mudar esse comportamento. Quando você faz isso, você está aborrecendo a arrogância. Você não está cedendo à arrogância. Você está aborrecendo ela, você está indo contra. Você está quebrando essa arrogância, quebrando esse orgulho. Então, aborrecer o mal é ir contra o mal. É você se posicionar, ir contra o mal, ir contra a soberba, o orgulho. Se posicionar, fazer o que é certo, ter uma mudança de comportamento. Porque esse é o fruto final, o comportamento, né? Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu entendo e eu a pratico. Porque, gente, vamos falar o que é. A maioria das pessoas, vamos lá, a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, sim ou não? A maioria das pessoas sabe o que tem que ser feito. E por que não faz? Porque talvez você ouve uma pregação, talvez você ouve e você até entende aquilo. Mas a hora que você chega na sua casa, a hora que você está praticando, a hora que você é confrontado para ver se você realmente entendeu aquela mensagem, aquela palavra, você não aborrece o mal. Na hora de praticar a palavra, você cede ao orgulho, cede à arrogância, ao mau caminho, à boca perversa. E qual que é essa dificuldade que a gente tem de praticar aquilo que nós ouvimos? Eu vou falar aqui para vocês a minha experiência. Você só vai conseguir realmente praticar aquilo que você ouve quando você estiver forte espiritualmente. Quando o espiritual estiver mais fortalecido do que a sua carne. Porque a carne, como eu falei, né, as emoções, os sentimentos, isso vem da carne. E lutar contra essas emoções e esses sentimentos exige que você esteja forte espiritualmente, porque o seu espírito é que vai dominar sobre a sua carne. Então, o espírito ele vai dominar sobre as emoções. O espírito vai dominar sobre os impulsos, sobre a reatividade, sobre a boca perversa, ele vai segurar a sua língua. E como que eu faço para estar mais forte espiritualmente? Primeiro você tem que se conectar com Deus diariamente, através da oração. Fazer uma oração sincera. Falar, Deus, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Espírito do Senhor se manifeste através de mim, que Ele segure a minha língua, que Ele domine sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Então, primeiro uma oração humilde, reconhecendo que Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua manifestação, eu preciso do seu poder, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso da sua ajuda. Porque eu sozinho, eu sou vencido, o orgulho, ele toma conta, a arrogância, a inveja, a maldade, só sai coisa ruim da minha boca. Se não for o Senhor aqui, eu preciso da sua presença. Então, primeiro, uma oração sincera, sabe, rendido aos pés do Senhor, onde você se humilha perante Ele, no sentido de reconhecer, Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda. Então, primeiro, você chamar essa presença.
Primeira coisa para você se fortalecer espiritualmente é se conectar com Deus todos os dias. Segunda coisa, você está alimentado com a palavra de Deus diariamente. Um versículo que você lê, que você medita, que você pensa naquilo, sabe? Que você fica com aquele versículo na sua mente. Alimentar a sua mente mais com as coisas do reino do que com as coisas desse mundo. E a terceira coisa que me ajudou muito é o jejum. Eu sempre indico muito aqui para vocês também. Fazer um jejum de forma intencional, onde você ora, onde você medita na palavra, onde você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Jesus jejuou, Jesus se retirou para orar. Jesus deu exemplo de tudo. Deu exemplo da humildade, deu exemplo da conexão com Deus, da oração. Ontem eu estava lendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele dando graças, né? Ele levava os olhos para o céu e abençoava aquele alimento e dava graças a Deus por aquele alimento. Era o próprio Deus ali. Mas ele dava o exemplo, olha como que vocês têm que fazer. Jesus nos ensinou a oração que devemos fazer. Então ele foi um exemplo a ser seguido, de reconhecer Deus em todos os caminhos, falar, olha, o que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai. Então é isso que a gente tem que fazer. Porque se eu não estiver forte espiritualmente, as minhas emoções vão me dominar. O meu orgulho vai me dominar. Quando tiver um problema, alguma coisa assim, que eu for confrontado, a emoção vai falar mais alto. Agora, quando eu sou confrontada e eu estou forte espiritualmente, aquela historinha que a minha mente conta para me defender, ela perde força. Eu falo, não, realmente eu preciso disso aqui. Não é essa pessoa que está me corrigindo, mas é Deus, através dessa pessoa, que está me corrigindo para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha uma vida leve, para que eu tenha uma vida de paz, de alegria, para que eu acesse o reino dos céus que já está em mim. E você vê aquilo como algo bom e você aceita. E você começa a mudar o seu comportamento. Então, é isso que acontece. Tem muita gente ouvindo a palavra, mas que não está forte espiritualmente, que não preparou o terreno para receber essa semente, para ela criar raízes ali, germinar e dar frutos. Os frutos é quando você está vivendo essa paz, vivendo essa alegria, vivendo realmente o reino dos céus em você. E aí, o que sai da sua boca são palavras de humildade, são palavras de bondade, são comportamentos de humildade. Aí você começa a conseguir vencer esse orgulho. Amém? Então essa é a palavra que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, Provérbios 8, o 12 e o 13. Então que a gente consiga nos fortalecer espiritualmente para a gente aborrecer o mal, ir contra o mal. Não é você, sabe? Não é você, mas é Deus através de você que te dá esse poder de resistir. Porque os sentimentos, as emoções, eles tentam realmente nos dominar, gente. É muito forte, né? Amém? Bom, tem gente nova chegando aqui, quero saber se tem gente nova chegando aqui. Coloca aí nos comentários se você é novo ou nova aqui. Quero te recepcionar. Sejam muito bem-vindos. Clica aí para seguir o perfil, se é a sua primeira vez aqui. Se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve aí no canal também, para você não perder nenhuma live. Temos lives aqui de segunda a sexta, o nosso Café com Sabedoria, segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, e às 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal, ao vivo pelo TikTok, e depois fica salva lá no YouTube também, se vocês quiserem rever esta mensagem, amém? E todos os dias a gente termina aqui as nossas lives lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então, se você pode, abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Exatamente, a Tânia já colocou aqui para nos ajudar, vou fixar o comentário dela. O que diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e
e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus ganham o poder de ser feito filho de Deus. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são os que creem no nome de Jesus, que são transformados pela palavra de Deus, que reconhecem que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos contato com Deus. Sabe essa conexão que a gente tem na oração, que Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus nos confronta, Deus nos guia? Isso foi graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, para que a gente fosse limpo dos nossos pecados, para que a gente ganhasse a oportunidade de viver uma vida nova, com novos comportamentos, com novos pensamentos, com novas atitudes agora humildes, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, para que nós tenhamos uma vida boa. Porque quem merecia estar naquela cruz era eu. Tanto que eu já errei nessa vida, o tanto de coisa que eu já fiz de errado nessa vida, mas Ele pagou o preço por mim e por você. E reconhecer isso, e aceitar isso, e começar a mudar o nosso comportamento. É isso que a gente tem que fazer. Amém? E tem uma oração que a gente faz aqui todos os dias, que é uma oração de reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, se você nunca fez essa oração, não conhece, eu quero te convidar a orar junto comigo. Eu vou orar, você vai repetir, tá? E a partir desse momento, dessa oração, e não é só a oração que faz com que você se torne filho, mas é a sinceridade do seu coração em reconhecer Jesus em todos os seus caminhos e decidir caminhar com Ele a partir de agora. Renunciar a uma vida de pecados e começar, a partir de hoje, viver uma vida nova. Uma vida de paz, uma vida leve, uma vida alegre. Porque é isso que Ele veio. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, se você quer, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Quem conseguiu fazer a oração aí, sejam muito bem-vindos à família de Deus. Janete já quer estar aqui amanhã, né, Janete? Calma, Janete, que eu ainda vou orar.
Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, Diana. Então vamos orar para a gente finalizar? Pai, obrigado, Senhor, por essa live, Pai. Obrigado pelos seus ensinamentos, Deus. Pai, nós queremos pedir a sua ajuda, Deus. Que o Espírito Santo, Deus, governe sobre as nossas emoções. Que o Espírito Santo governe, Deus, sobre todo o nosso corpo. Que o Espírito Santo governe sobre a nossa mente, os nossos pensamentos. Que faça a limpeza que precisa ser feita, Pai. Para nós vencermos o orgulho, para nós vencermos o nosso ego, para que não sejamos nós, Deus, que queiramos fazer justiça. Mas nós sabemos que o Senhor é justo, e é o Senhor quem faz justiça por nós, Pai. E não queremos ser orgulhosos, querendo fazer o seu papel, Deus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, e te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho para nos confrontar, para nos mostrar, Deus, onde estamos errando. O Senhor tem liberdade aqui. Espírito Santo, tem liberdade aqui. Que o Senhor nos preencha com Teu amor, com a Tua misericórdia. Que o Senhor nos revele, Deus, onde estamos errando. Que o Senhor nos corrija, para que cada dia mais, Deus, sejamos a Sua imagem, a Sua semelhança. Livres, Pai, de todo orgulho, de toda soberba, de toda arrogância, de toda maldade. Consagramos a Ti, Deus, tudo aquilo que nós ouvirmos, vermos, falarmos, as nossas ações, que tudo, Pai, esteja de acordo com a Sua vontade, Deus. Consagramos a Ti o nosso dia e que o Senhor se manifeste, Deus, em tudo, todo o tempo, e que nós tenhamos esses olhos bons, Deus, de ver a Sua manifestação em tudo, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, quem aceitou Jesus através dessa live, Pai. O Senhor guia-as no caminho da fé, do fortalecimento, do conhecimento, delas saberem verdadeiramente, Deus, quem elas são no Senhor. Eu oro por cada um, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém! Agora sim, agora sim. Glória a Deus. Quem vai estar aqui amanhã, comenta eu aí, um eu bem animado. Amém. Glória a Deus, gente. E amanhã estaremos aqui de volta para finalizarmos a nossa semana. Finalizarmos não, né? Como é quinta ainda. Mas para a gente continuar aqui na nossa semana vencendo o orgulho. Amém? Helenilce, Noélia, Maria Regina também vai estar aqui amanhã comigo. O Antônio, a Patrícia. Glória a Deus, gente. E quem quiser depois, né, pode ir lá. O Antônio já estava engatilhado ali, né, Noélia? Já tava com o eu ali pronto. Foi só eu falar e ele clicou no enviar. Muito bom. A live tá ficando salva no canal do YouTube, então vocês podem ir lá, se inscrevam no canal também. Todos os dias tem uma palavra dos céus lá para vocês. E compartilhem essa live com alguém que você queira que esteja aqui com a gente também todos os dias às 6 horas da manhã, tá? Beijo grande para vocês, Deus abençoe e até a próxima, gente. Tchau, tchau.